Você já percebeu que na sua vida financeira existem basicamente 4 fases e que você pode estar em uma delas nesse exato momento? Então, no vídeo de hoje eu quero apresentar aqui para você essas 4 fases que toda pessoa vai enfrentar ao longo da sua vida e como que você vai se comportar em cada uma delas e como se preparar também para passar por cada uma delas, tá bom? Então, fica até o final do vídeo e se você gostar desse conteúdo, não deixe de comentar e também se inscrever aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vai ser um vídeo mais rápido, mas eu espero que você entenda aí todo o conteúdo, tá bom? Então quando você vem de uma situação mais pobre, né, e é o caso de muitas pessoas aqui no Brasil, por conta do nosso histórico, da nossa desigualdade social, muitas pessoas começam, às vezes não é nem do zero, é do negativo. E para poder sair dessa situação, nós precisamos lutar para poder conseguir ali romper com esse ciclo de pobreza. E para fazer isso, qual que é o primeiro investimento que nós devemos fazer assim, primordial, que é indispensável? É o investimento em educação. Então você vai buscar uma formação, seja ela de nível técnica, seja ela de nível superior, ou até mesmo as mais avançadas, como um mestrado e um doutorado. E aí, buscando essas formações, você consegue dar um salto numa situação de extrema pobreza para não imediatamente mudar já para uma situação de riqueza ou de construir muitos bens, mas você consegue respirar, você consegue colocar a cabeça para fora e ver que existe um mundo além daquele que você vive. Só que para você romper esse ciclo, ele é muito difícil porque você vai ter que lutar contra várias coisas, como por exemplo, vai ter que morar longe do trabalho ou morar longe de onde você estuda, vai ter que fazer vários sacrifícios porque a renda não vai dar, mas é um momento necessário. Essa fase geralmente ela vai ali dos 14 anos até os 25, que é onde você está tentando ali colocar o seu rosto no sol para você poder dar novos saltos. Então essa é a fase e uma das mais difíceis. E você pode perguntar assim, mas não tem outra alternativa? É só pela via da educação? Entenda que você vai precisar estudar de todo jeito, porque se você resolver abrir a sua empresa, você vai precisar saber fazer alguma coisa, ou seja, você vai ter que ter uma solução para entregar para as outras pessoas. Se você for fazer um concurso público, você também vai ter que estudar para poder ali, passar na prova. E os concursos estão cada vez mais concorridos. E se você for também dentro do sistema da CLT, você vai precisar desenvolver habilidades, né, além da técnica, como gestão emocional, liderança, comunicação. Então você vai precisar investir nesse conhecimento para poder dar esse salto dentro aí da carreira corporativa, tá? E aí você vai ter que saber também inglês, ter um bom LinkedIn, enfim, não tem como fugir dessa situação. E aí, beleza, você vai e consegue romper com esse ciclo, aí nós vamos para o passo número 2, que é o nível 2, né? Que é onde você começa a ter uma renda bacana, uma renda legal, porém, você ainda não consegue fazer o dinheiro sobrar, você não consegue construir um patrimônio. E aí, você já tem o conhecimento, você já tem as habilidades, mas aqui é onde você precisa construir os relacionamentos. Porque pensa o seguinte, se você for construir uma startup, você vai precisar, em algum momento, de investidores. Se você for muito bem sucedido na carreira corporativa, em algum momento você fala, estagnei aqui nesse salário, eu preciso ganhar mais. Então, você vai buscar novas oportunidades. E aí você precisa ter relacionamentos para alguém, às vezes, te puxar ou até mesmo você ser recomendado para uma outra empresa. Então, nessa fase, é necessário aí ter um forte investimento em relacionamentos. E aí, quando eu digo relacionamentos, é você participar de eventos relacionados ao seu setor, às vezes também eventos não relacionados ao setor, mas que de alguma forma indireta pode se relacionar. Enfim, você precisa construir esse tipo de relacionamento para você dar o próximo passo na sua carreira. Então, nesse momento, até agora, não sobra nada. E aí, quando você consegue construir esse tipo de network, né, que é a palavra mais utilizada, aí você vai observar que você consegue dar o salto para a fase 3. A fase 3 é o quê? A fase 3 é onde você vai ter uma renda legal
e você consegue fazer sobrar o dinheiro aí. E é claro que você continua investindo em educação, só que esse valor já não representa tanto dentro do seu orçamento quando na fase 1. Então, na fase 3, você começa a fazer esse dinheiro sobrar e começar a investir. E aí é onde você vai fazer a construção do seu patrimônio. Então, você vai começar a comprar imóveis, comprar ações ou montar o seu próprio negócio. Você investe em juros também e outras oportunidades que podem surgir aí ao longo do caminho. Tá? Então, na fase 3 é onde você começa a acumular, é onde você começa a pensar, não, eu em algum momento da minha carreira eu vou ou querer fazer uma migração ou até mesmo parar de trabalhar com isso especificamente, quero mexer com os meus hobbies, e aí você vai precisar fazer essa migração, então você faz o investimento já pensando nisso. Tá? E é claro também que tem a questão da aposentadoria, mas você já está pensando, construindo patrimônio pensando nisso, então acaba que um absorve o outro. E aí, nessa fase, ela é também assim, um pouco delicada, porque se você não tiver essa preocupação de fazer essa poupança, de fazer o dinheiro sobrar, você acaba sendo consumido pelos gastos que eles vão aparecer infinitamente. É um padrão de vida que você vai querer subir, então às vezes você está ali com um carro que você acha que não representa, né, a sua profissão, então você fala, não, eu quero subir de nível, que eu quero um carro, às vezes não é nem mais potente, mas é um carro que diante das outras pessoas ele te traz algum tipo de status, tá? Então, precisa ter muito cuidado com isso, e isso acontece bastante, tá? Com pessoas que ganham muito dinheiro, então médicos, advogados, juízes, eles acabam sendo impactados por esse tipo de situação e acabam aí não conseguindo construir nenhum tipo de patrimônio. Então, por isso que é importante você já ter essa mentalidade, sair aqui da fase 1, da fase 2, na fase 3 eu já vou ali construir meu patrimônio, já começo a fazer renda ativa, um imóvel para alugar, fundos imobiliários, dividendos das ações, juros da renda fixa, enfim, você começa daquela poupança a construir uma renda paralela junto ao seu trabalho. E aí, se você obtiver êxito, você vai para a fase 4. Ah, Patrick, se eu não tiver êxito, eu não vou. Vai. Mas aí na fase 4, qual que é essa fase e como que ela deveria ser? É a fase onde você vai usufruir da renda que você poupou. Ou seja, o dinheiro que você construiu lá na fase 3, né, que você comprou imóveis, colocou para alugar, que você comprou ações e recebeu dividendos, que você comprou renda fixa e recebeu juros, é na fase 4 que você vai desfrutar desse sacrifício, digamos assim, né? Porque é onde você vai ver que começa a vir um dinheiro sem você precisar estar ali trabalhando todos os dias, sem você precisar estar atendendo cliente, estar batendo ponto. E essa fase ela é bem legal porque não necessariamente ela precisa chegar na aposentadoria. Você não precisa esperar os 65 anos para usufruir desse benefício. Você pode começar ali, por exemplo, aos 50. E aí é claro que tudo vai depender de uma combinação de vários fatores, né? Então, por exemplo, se você começa a fase 1 e ela vai dos 14 até os 21 anos, e a fase 2 dos 21 aos 25 e dos 25 até os 40 você já está na fase 3, você consegue construir um patrimônio melhor e maior e aí consegue usufruir lá nos 50, até porque nós precisamos que os juros compostos façam o seu trabalho. Mas se você não conseguir, for alongando esse período, né, então você vai perceber que vai demorar um pouco mais. Só que eu quero deixar aqui, e eu espero que você já tenha entendido as 4 fases, que o que você vai construir de patrimônio não é também só fazendo sacrifícios, porque se você for esperar só a aposentadoria, e aqui a aposentadoria que eu falo não é do INSS, tá? A aposentadoria dos seus próprios rendimentos. Se você for esperar só ela para você desfrutar um pouco da vida, você vai acabar aí se frustrando também, porque você vai dizer, nossa, não valeu a pena ter poupado ou construído tudo isso aqui porque agora eu estou doente ou agora eu não tenho mais energia. É sempre importante lembrar que precisamos combinar um nível razoável de poupança, onde você não vai ter que sacrificar tanto, ou um nível de poupança onde você consegue não precisar desse dinheiro, tá? E aí consegue viver, então você consegue viajar, consegue fazer as festas, né, tradicionais para a família, que é aniversários, casamentos, quem tem filha, mulher,
a festa de 15 anos, que geralmente é muito importante. Enfim, você sabe melhor do que eu o que precisa fazer aí nessa questão, tá bom? Então, assim, essas são as 4 fases que nós temos, e aí você precisa entender em qual fase você está, porque você entendendo qual fase, você vai falar, não, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer essa outra situação. Por quê? Diante desse conhecimento que você tem, você vai falar, opa, peraí, por que eu não dei certo se eu estudei? Por que eu não consegui ainda ficar com uma renda, um salário maior se eu já tenho educação, se eu já tenho bons relacionamentos? Fica mais fácil de você identificar o problema, atacar ele, resolver e continuar a sua vida, tá bom? Então, esse foi o objetivo desse vídeo, mostrar para você que nós temos 4 vidas, que nós temos 4 fases financeiras ao longo da nossa vida e que é importante você saber dosar, não ser prevenido demais, mas também não ser gastador demais. Entenda, cada fase tem a sua necessidade, tem a sua capacidade, mas se você entender cada um deles e souber dosar, souber investir, pode ter certeza que você vai ter um futuro financeiro brilhante e você vai conseguir alcançar a liberdade financeira, tá bom? Então, se de alguma forma esse vídeo foi interessante, se você gostou dele, se você não gostou também, deixa aqui nos comentários para que eu possa melhorar e trazer cada vez conteúdos mais relevantes para você, tá bom? Um grande abraço e não esqueça, juntos vamos fazer desse Brasil nosso uma nação investidora. Um abraço, até o próximo vídeo.